boa noite. Estamos começando nossa última palestra da série sobre a felicidade, a Carta de Epícoro, escrita no século IV. Hoje o nosso tema é sobre o prazer. Eu estava lembrando aqui sobre como na natureza o prazer ele é parte importante de toda a nossa realidade, né? As pessoas às vezes a gente não tem essa consciência de como, por exemplo, as plantas usam o prazer para se reproduzir. As plantas sentem prazer? Não, as plantas causam prazer para se reproduzir. O néctar das flores é doce. Ele é doce para gerar prazer no pássaro e nas abelhas e nos insetos. E aí esse pássaro vai lá, pega o pólen e leva para outras flores. As frutas são doces para gerar prazer. Então elas levam as frutas, né, as sementes, comem as frutas, levam as sementes. Percebam como o prazer, as plantas manipulam os animais, dando prazer a eles, para que eles ajudem no processo de reprodução. Tem aquela árvore na África, como é o nome, meu Deus, que dá uma bebida, eu não vou lembrar. Mas os elefantes e os macacos bebem, né, bebem essa fruta. Bebem por quê? Eles esperam, na árvore ainda, a fruta fermenta. E aí ela vira vinho, ela vira alcoólica. E os macacos e os elefantes vão beber na árvore. Certo? Eles comem as frutas até ficarem bêbados, fazendo festa entre eles, tendo prazer. Então, o prazer, ele é uma parte da natureza e do mundo físico. A gente procura o prazer. O prazer, ele é parte da nossa realidade. Fugir dele, né, viver uma vida sem prazer, é viver uma vida sem felicidade. Só que a gente tem que entender quais são os prazeres. Porque existem prazeres úteis e prazeres inúteis. Né? Prazeres naturais e prazeres não naturais. Dentre os naturais, há aqueles que são necessários e outros que são apenas naturais. Por exemplo, né, os prazeres necessários são para ter felicidade, para ter tranquilidade do corpo e para ter vida. Os naturais são aqueles que buscam o agradável. Então, quando você está com calor e você busca água para se refrescar, é um prazer natural. Certo? Quando você está num sol quente e busca uma sombra, é um prazer natural. Quando você está com fome e busca um alimento, esse é um prazer natural. Só que a diferença da sombra para a água e para o alimento é que a sombra não é um prazer necessário. Comer e beber água é um prazer necessário. Sem esses prazeres, você vai morrer. Agora, você precisa beber água gelada ou você pode beber água do pote? Certo? Você precisa comer arroz, feijão e ovo ou você precisa comer brioche francês com beluga defumada e vinho do Porto? Certo? Existem os necessários e existem aqueles que são inúteis. Dentre os necessários, existem aqueles que são fundamentais para a felicidade. Certo? Outros que são fundamentais para o bem do corpo e outros que são fundamentais para o bem da vida, como eu tinha dito. Entre os naturais,
temos aqueles que são agradáveis, como eu tinha dito, e aqueles que são artificiais. Quais são os prazeres artificiais? Riqueza é o maior prazer artificial. E ele é absolutamente desnecessário para a felicidade. Certo? E essa é uma grande verdade. Dinheiro não traz felicidade. Ah, mas eu prefiro chorar no meu avião particular em Paris, indo para Paris, do que chorar pobre. Ok, certo? É um desejo seu, você tem o desejo de fazer, você tem a opção de fazer escolhas. Mas o dinheiro, por si, não traz felicidade. Porque ele é artificial. É uma felicidade artificial. É uma felicidade falsa. Ou melhor, não uma felicidade, um prazer artificial e é um prazer falso. Outro prazer artificial é a fama e a glória. Certo? Querer ser famoso, querer ser conhecido. Agora a gente vive numa sociedade das redes sociais, né? Em que todo mundo quer ter milhões de curtidas no Instagram, milhões de seguidores no Instagram. E as pessoas investem tanta energia para ter esse prazer momentâneo de eu fui curtido. E o que isso significa? Né? Por que esse prazer ele é tão efêmero? Porque de repente ele se apaga? Porque de repente ele some? Porque ele é artificial. Ele é falso. Então, ele se apaga com a mesma facilidade que ele surgiu. De onde vem a necessidade de sentir prazer? Ele vem da ausência. Certo? Só sentimos necessidade de prazer quando sofremos sua ausência. Ao contrário, quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentir. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade para reconhecer se não estão felizes. Se você tem necessidade de algo, necessidade de prazer, necessidade de felicidade, se você está desejando chocolate, se você está desejando sexo, se você está desejando encontrar seus amigos, é porque isso está te fazendo falta. Certo? Então, reconheça os seus desejos, porque o desejo, a vontade, é o seu espírito, o seu corpo, dizendo o que ele precisa. Então, conhece-te a ti mesmo, se conheça bem, para saber o que é que você precisa quando seu corpo deseja comer morango. Certo? Você vê uma fruta e sua boca enche de água. E outras coisas que eu estou falando de fruta e chocolate, mas eu acordei hoje com vontade de comer carne. Coma, mas eu sou vegetariano. Coma. Seu corpo está precisando. O nosso corpo avisa isso. Quais são as necessidades dele? Certo? Mas eu não quero comer por causa disso, disso e disso. Então, saiba que o seu corpo está necessitando das proteínas e do ferro e das outras coisas que tem na carne que você está desejando. Então, vá lá e supra essa necessidade das formas que você conhece. Procure um médico, um nutricionista para lhe ajudar nisso. A gente precisa reconhecer que o prazer é o desejo, não o prazer. O desejo é um sinal de que algo está faltando. Então, se você está num relacionamento e você está com desejo por outras pessoas, reconheça que ali algo está faltando. Se você está na sua vida e você
um desejo de ler mais, um desejo de ir a uma igreja, um desejo. Reconheça que isso é um pedido do seu corpo, do seu espírito, para algo que está faltando na sua vida. Por isso, a sabedoria, lá no início do nosso primeiro episódio, é o primeiro passo para encontrar a felicidade. Porque é somente sendo sábio que eu vou entender o que falta, o que eu estou precisando para eu ser mais feliz. O prazer, segundo Epicuro, o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. A gente tem que buscar o prazer. Certo? A gente tem que se cercar de coisas que nos dão prazer. Certo? Viver numa casa que você considera bonita e que te dá prazer. Fazer as coisas que te dão prazer. Não porque outra pessoa diz, mas porque você sente essa vontade. Então, cercar-se disso é o primeiro passo para ter felicidade. O prazer, ele é um bem inerente. Ele é o motivo pelo qual a gente escolhe as coisas. Então, ignorar isso, ignorar essas vontades, é ignorar os motivos pelo qual as pessoas fazem as coisas. O mundo se move em busca do prazer, gente. O mundo se move em busca dos desejos das pessoas para algo que lhes dá prazer. Essa é a nossa realidade. A presença de prazer não quer dizer ausência de sofrimento. Certo? Então, eu estou buscando aqui. Né? Nós vivemos num mundo de sofrimento e buscando prazer. Essa é a realidade desse mundo. Então, é preciso entender por que a outra pessoa faz as coisas. Né? Ela está buscando uma posição de conforto. Aí é o problema, né? O conforto e prazer. Aí é o problema. Muita gente chega nessa posição de conforto, nessa posição de prazer e fica estagnado. Né? Porque ela se apega àquilo que está dando prazer para ela agora. E ela tem tanto medo de perder esse prazer que ela conseguiu agora, que ela não tenta mais nada. Né? Ela fica estagnada ali, paralisada ali, presa ali, com medo de perder o prazer que ela tem agora. Com medo de perder o prazer que ela sente agora. A gente sempre temos, né, um ponto importante, né, essa nossa realidade é a busca de prazer, só que a moral e a ética reconhecem, nos fazem entender que nem todo prazer é propício, que nem todo desejo vale a pena ser realizado, porque ele gera efeitos desagradáveis. Eu vou exagerar agora, certo? Porque eu tô com desejo de matar fulano porque ele fez uma coisa e me deu a vontade, o desejo de matá-lo. Devo fazer? Não. Quem é que tolhe o meu desejo? Quem é que impede o meu desejo de se realizar? A moral e a ética. Por isso a sabedoria. Ser sábio envolve dizer quando eu posso, eu permito o meu desejo de se realizar. Sou eu que tenho que dizer, como a pessoa sábia, você como a pessoa sábia, que tem que dizer para você mesmo, não é bom para mim realizar esse desejo. Então, falando sobre alimentação, por exemplo, é um bom exemplo para falar sobre isso. Né? A salada, normalmente as pessoas não têm muito prazer em comer salada.
mas elas têm prazer em comer pizza. Só que você sabe que você não pode comer pizza em todas as refeições. Você pode comer pizza sem nenhum problema algumas vezes por mês, mas você não pode comer pizza 3 vezes ao dia. Então você reconhece que aquela salada, já a salada você sabe que você deve comer ela todos os dias. Então você reconhece que aquele não prazer que é a salada tem seus benefícios. Como o prazer da pizza causa problemas. Então, a sabedoria está em reconhecer que às vezes é melhor abrir mão do prazer para garantir coisas boas para você, no caso da salada, e também que que alguns prazeres em excesso eles podem gerar problemas no futuro. Então, essa questão a gente precisa ter essa sabedoria para reconhecer como lidar com o prazer na nossa vida. Ele não pode ser o nosso único foco. Porque se a gente só fizer aquilo que nos dá prazer, a gente não faz metade das coisas que temos que fazer. E porque as pessoas podem dizer, não, tudo bem, eu gosto de limpar a casa, mas eu não acredito que existe uma pessoa que tem extremo prazer em fazer faxina. Você pode ter prazer na casa arrumada depois, mas prazer durante a faxina, não. Dá trabalho, é cansativo, certo? Exercício físico, por exemplo, né? Que todo mundo fala, não, porque exercício físico causa, você tem descarga de endorfina. No final, a descarga de endorfina, perceba bem, a descarga de endorfina é porque você parou. E o seu corpo quer que você pare. Aí ele lhe dá prazer quando você termina. Ele não dá prazer durante o exercício, porque ele não quer que você corra. O nosso corpo quer ficar parado. Certo? Não se deixem enganar por esse discurso que as pessoas vendem dizendo que o nosso corpo quer se movimentar. Não. Nosso corpo foi para ficar parado. Foi feito para ficar parado. Feito para a gente não se mexer. Só que a gente sabe que isso não dá certo. Né? Que pedra parada cria limo. A gente sabe disso. Então a gente faz exercício, não é porque o exercício dá prazer. A gente faz exercício porque a gente sabe que aquela ausência de prazer causa benefícios. Certo, gente? Me desculpem os defensores eu estou esquecendo as palavras hoje, mas os defensores dos esportes em geral, certo? Mas as pessoas vão jogar futebol, vão fazer basquete, esportistas profissionais, eles têm uma vida útil curtíssima. Certo? É dos 10 anos, dos 20 aos 30. 33 eles estão velhos. Por que eles estão velhos? Porque o corpo está absolutamente desgastado de fazer exercício. Porque o corpo não foi feito para fazer exercício. Certo? Caminhar 30 minutos ao dia é o que o corpo faz sem sofrer. Fez 40, ele já está reclamando. Mas ficar parado também. Eu não estou defendendo não fazer exercício. Eu estou dizendo que o sofrimento, né, esta ausência de prazer, deve ser uma escolha que a gente tem que tomar às vezes. É importante para a nossa saúde que a gente faça exercício. Então a gente escolhe apesar da ausência de prazer. Mas eu sinto prazer. Felicidade cada pessoa tem a sua felicidade.
E se você sente felicidade correndo 10 quilômetros, vá correr, meu filho. Certo? Corra os 10 quilômetros, corra 15, treine para uma maratona. Sem nenhum problema, busque a sua felicidade. Certo? Eu, sinceramente, não fico feliz fazendo exercício, mas eu faço porque eu sei que se eu ficar parado, eu fico cheio de dor. Então, eu faço meus exercícios diariamente para evitar eu ficar com dor. Aí eu fico com dor por causa dos exercícios, mas aí isso aí é outra conversa. Todo prazer constitui-se um bem por sua própria natureza. Não obstante isso, nem todos devem ser escolhidos, né? Eles são necessários, eles são parte da nossa vida. Mas nem por isso a gente tem que escolher todos os prazeres. Viver em busca somente do prazer. Ser sábio é saber que às vezes a gente tem que abrir mão do prazer. Ou porque aquele prazer não vai fazer bem pra gente, ou porque abrir mão do nosso prazer é permitir que outra pessoa tenha prazer também. A gente tem que avaliar tanto a dor quanto o prazer pelo critério do benefício versus o dano. O que é que você ganha com aquele prazer e o que é que você perde com aquele prazer? A mesma coisa com o sacrifício, a dor, né? Se eu tenho... se é um sacrifício fazer exercício, por exemplo, ou comer salada, o quanto eu ganho fazendo aquilo? Certo? Comer salada, por exemplo, para mim não é nenhum sacrifício. Eu tenho muito prazer comendo salada. Certo? Eu acho muito gostoso. Tem gente que não gosta, mas eu adoro. Mas esse prazer, ele também não pode ser o único. Certo? Eu não tenho prazer comendo frutas. Não tenho. Queria ter. Acho lindo quem come frutas. Mas eu sei que eu preciso fazer isso. Então eu me forço a comer frutas. Mesmo sem ter prazer com aquilo. É mais difícil, é muito mais difícil do que para fazer alguma coisa quando a gente tem prazer. Mas a gente tem que pensar sobre a lógica do benefício e do dano. Eu sei que eu preciso das frutas na minha dieta. Eu sei que eu preciso dos exercícios na minha dieta. E eu sei que eu não preciso de outras coisas, certo? Porque elas me causam danos. Certo? Um exemplo, né, para o cigarro. Né? O cigarro causa um prazer para as pessoas que fumam. Mas as pessoas sabem que o cigarro vai causar um dano no futuro. É preciso avaliar se esse prazer vale o dano que ele vai causar. A temperança e a prudência são bases extremamente importantes nessa hora. Né? O que é a prudência? É você pensar antes. Ser prudente é isso. Eu sei antes. Então, eu vou acender um cigarro. Eu tenho que saber quais são as consequências. Desculpa, eu estava pensando na palavra. Quais são as consequências que acender aquele cigarro vai gerar na minha vida? Então, eu pensei antes. E outra é a temperança, porque tudo, né, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, qualquer prazer, certo? Ah, mas eu tenho muito prazer fazendo exercício físico. E aí faz demais, e aí causa uma lesão.
certo? Qualquer prazer, por mais que ele pareça ser só positivo, em excesso ele vai causar problemas. Então aí estamos a questão da temperança. A gente não pode exagerar nem no prazer, nem na dor. Certo? Encerramos aqui a nossa série sobre a felicidade. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira. Sempre às quintas-feiras a gente tem vídeo novo, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, certo? Aproveitem, né? Eu vou dar uma de blogueirinho agora. Curtam a nossa página, curtam o Instagram e curtam a nossa página no YouTube, certo? Para receberem avisos sobre os nossos próximos vídeos. Até logo, tenha uma boa quinta-feira. Eu sou Luz.